Bom dia, pessoal. Vocês vão perceber que hoje a gente mudou o local da videoaula, tá? Nós temos um fundo de natureza no fundo da nossa aula, porque eu tô na fazenda dos meus pais. Tem uma semana que eu tô aqui tentando fazer essa internet funcionar, para eu não precisar ir embora para a cidade. Vou ficar aqui por mais umas 2, 3 semanas, possivelmente. Então, as nossas aulas irão iniciar e nós estaremos aqui. Mas enfim, hoje eu estou gravando essa videoaula, é uma videoaula de 8 slides, bem rapidinha, só porque no dia 31 às 19 horas, nós temos uma palestra com a engenheira de alimentos Gabriela, consultora de biscoitos da Maximizar Consultoria. E para vocês não chegarem crus, sem saber nada ou entender sobre o assunto, eu resolvi fazer essa videoaula para vocês terem uma ideia, conseguirem entender melhor a palestra, aproveitarem mais esse momento que a gente vai ter, fazerem perguntas, tá? Usem e abusem do conhecimento da Gabriela. A Gabriela estudou comigo e com certeza é na nossa turma uma das melhores e hoje mais atuais profissionais que a gente tem. Então, usem e abusem do conhecimento que a Gabriela tem. Então, nosso assunto hoje é sobre competências humanas e profissionais. É um assunto que eu li a partir e estudei, montei essa aula, tá? A partir de um artigo de 2014 e do cadernos ebap.br. É um estudo que foi feito em Portugal, mas que serve para nós que estamos aqui no Brasil, ok? Então, onde estão essas competências humanas e profissionais? Para que essas competências servem? E elas irão nos ajudar? Com certeza. As competências profissionais, elas estão na formação profissional, elas estão nos recursos humanos e onde isso tudo interfere em nós, hoje vocês que estão formando, terminando a faculdade, no mundo do trabalho, tá? Porque na formação profissional, vocês saem tecnicamente competentes para exercer a função de engenheiros. Mas ao ser formados e essas mudanças no mercado de trabalho exigem mais do que apenas saber técnico, exigem o que se chamam de competências transversais ou soft skills e competências morais e éticas. Por isso, quando vai fazer, por exemplo, avaliação de candidatos, recrutamento e seleção, lá na parte de recursos humanos, nós trabalhamos com técnicas de grupo, né? Vocês fazem dinâmicas, vocês fazem desenhos, vocês têm um momento para discutir com os colegas, porque eles estão avaliando como que vocês são na gestão, quem que é ali se sobressai como um líder, como que vocês estão para trabalhar em equipe, como que vocês estão para cumprir ordens. Então, tudo isso, essas competências vão mais além do que as competências técnicas, que as pessoas chamam de hard skills, que são aquelas que se adquirem na faculdade. Então, um bom funcionário, um bom engenheiro, ele vai ter muito além do que as competências técnicas. Então, as competências existem quando são demonstradas, ou seja, quando o indivíduo é capaz de fazer uso de suas habilidades e capacidades em uma atividade profissional. Atenção, competências também podem ser chamadas de habilidades ou capacidades, tudo bem? As competências consistem em procedimentos determinados em uma ação concreta de um indivíduo. Competências, habilidades ou capacidades constituem então características que possibilitam a uma pessoa atingir determinado desempenho ou resultado dentro da empresa, dentro do seu trabalho, tá? As competências podem ser morais e éticas, transversais, soft skills e técnicas, hard skills. Pessoal, as competências morais e éticas até 2010, elas eram estudadas junto com as competências transversais, tá? E a competência moral e ética, ela é necessária independente da função do cargo, independente de você ser funcionário, independente de você ser proprietário, tá? Então, a partir de 2010, percebeu-se que elas eram essenciais
independente do cargo, independente da função que a pessoa exercia na sua vida profissional. Por isso, ela começou a ser estudada sozinha, como uma competência importante que deve estar em todos os funcionários. Tudo bem? A competência moral é pessoal. Cada pessoa tem a sua, tá? Deve ser ativada em cada solução ou em cada atividade. Eu vou tomar uma atitude em em determinada situação e cada um vai ter atitudes diferentes. Tudo bem? Não que isso seja antiético, mas nós temos que tentar entender como que seriam essas competências morais e éticas. É uma competência de julgamento moral, é o elo entre os ideais morais e a tomada de decisões diárias, tá? As competências morais, de acordo com Maxwell, ele já escreveu em 1991. No sistema moral humano, existe a opção de desvio, ou seja, a pessoa pode optar por desviar das regras da sociedade. A partir disso, a gente se pergunta: o que é certo e errado? Pessoal, no mundo em que a gente vive, algumas regras devem ser seguidas. Então, até que momento você consegue seguir as regras da sociedade? Então, as regras da sociedade vão dar um caminho para nós, inclusive profissionais, pessoalmente também, do que é certo e do que é errado. As pessoas podem calcular os benefícios de virtudes e o lucro do pecado. Então, qual que é o benefício que eu tenho em seguir as regras? É uma virtude. Mas o que isso vai me render se eu for no pecado, que é ir contra a sociedade? Por isso, a sociedade precisa de se proteger desse tipo de empreendedor, que faz esse cálculo: qual é o benefício da virtude e qual é o lucro do pecado. A competência ética significa a capacidade mental de comportar-se consistentemente de acordo com os princípios éticos aceitos. E o que são esses princípios éticos aceitos? São aquelas morais ditas pela sociedade, né, pessoal? Se você está ensinando uma pessoa, é ensinar corretamente, não é tentar ensinar o errado para ela poder ser mandada embora, tá? Então, é realmente seguir os princípios éticos aceitos. Então, quando você se depara com uma situação que você precisa usar a sua decisão, o seu julgamento, e aí? E a gente tem que pensar nos princípios aceitos pela sociedade. Não que, Letícia, então a gente tem que ser Maria vai com as outras. Não. Nós temos decisões a serem tomadas, mas nem tudo que se coloca na sua mão você vai sair, por exemplo, assinando. E aí, isso tá certo? Isso tá errado? Eu concordo com isso? Eu não concordo com isso? Tudo bem? E lembrem-se, competências morais e éticas, elas são individuais. Elas devem estar em todas as situações, tá? E cada um tem uma. É pessoal. Competências morais e éticas, então, de acordo com o artigo, né? Elas são valorizadas pelas organizações, independente do cargo que você esteja. Você tem que ter, independente de ser empregado ou funcionário, você tem que ter competências morais e éticas, e é honestidade, lealdade, confiança, transparência, sinceridade, ética profissional, ética pessoal, ética com os seus princípios, tá? Competências transversais, soft skills. Então, conhecida inicialmente por competência-chave, tá? Então, elas eram estudadas juntas com as competências morais e aí, a partir de 2010, foram percebendo que uma eram pessoal, que são as competências éticas pessoal, e morais, e as outras, as transversais, elas podem ser maleáveis, elas podem ser aprendidas com o tempo. E é uma competência moral e ética, pessoal, como por ela ser pessoal, eu venho com ela, tá? Em uma determinada situação, eu posso achar o certo, mas uma outra pessoa acha que aquilo é errado. Então, nem sempre isso é alterado, isso é da pessoa. Então, elas começaram a ser separadas. E elas são extremamente importantes para todos os tipos de emprego, para todos os tipos de cargo, tá? As competências transversais, elas são maleáveis. Tá? Elas podem ser adaptadas de acordo com as situações e vocês podem ir aprendendo, estudando e melhorando com o tempo. Conforme você vai evoluindo na sua profissão, as competências elas vão evoluindo junto com você.
elas eram conhecidas inicialmente como competências-chave, necessárias para se conseguir e manter o emprego. Tudo bem? Então, as competências transversais, elas são necessárias para conseguir e automaticamente manter aquele emprego. São habilidades não relacionadas com a aprendizagem técnica de uma área específica. Habilidades não relacionadas com a formação ou função técnica desempenhada pela pessoa. Aqui nas competências transversais, eu não estou falando do que você aprendeu na faculdade, eu não estou falando da sua ética profissional, eu não estou falando da sua honestidade. O que estamos falando aqui? Da sua disponibilidade, das suas iniciativas, da sua dedicação com o trabalho, zelo pela qualidade, da comunicação, das suas relações sociais. Sim, nós temos que saber lidar profissionalmente com aquelas pessoas que trabalham com a gente. Da atitude positiva, mesmo você achando que está errado, você tem que tentar acertar e levar aquela situação para um caminho certo. Da sua criatividade, ajuda, colaboração, empatia, senso crítico e bom senso. Cada situação vai depender e vai ter uma situação, tá? Não dá para comparar situações. Da sua autonomia, você tem um cargo de vice-gestor, tá? Então você tem um chefe, você é o braço direito. Quando o seu chefe não está, você tem autonomia, você usa essa autonomia para tomar decisões? Você tem iniciativa de tomar decisões? Se você tá bom na gestão, qual que é a sua cultura? Chefes têm que ser culturalmente bons, né? Orientação para os objetivos, seriedade, como que é no seu sigilo, responsabilidade, pontualidade, organização, flexibilidade, assiduidade, trabalho em equipe, liderança. Por isso, pessoal, que a gente fala, vamos trabalhar em equipe. Ah, mas eu não gosto desse grupo, eu não gosto dessa pessoa. Olha, daqui 5, 6 anos que seja, se vocês forem para uma empresa, você vai trabalhar com aquela pessoa que você não gosta de trabalhar em equipe. E agora? Você vai falar para o seu chefe, eu não gosto de trabalhar com ela? Então, nós temos que aprender. O mercado exige isso da gente. Por mais que quando a gente esteja na faculdade, a gente não aceite, não acredite que isso vai acontecer. Dinamismo, capacidade de aprendizagem, você tem que estar sempre aberto a aprender, pessoal. Não é porque você se formou em engenheiro que você não pode ser capaz de continuar aprendendo. Muito pelo contrário. No mundo que a gente vive, com a tecnologia que a gente vive, nós temos que ter uma capacidade de aprendizagem extremamente alta, né? Capacidade de esforço, boas maneiras, com certeza, educação, aparência, nós precisamos trabalhar bem apresentados, né? Você não pode, eu trabalho no escritório, vou de bermuda, tênis, não se trabalha desse jeito. A aparência é uma coisa que conta muito. Compare vocês trabalhando com o alimento que a gente vai comprar. Você vai querer comprar um mais bonito, um de cor brilhosa, ou você vai querer comprar aquele que tem uma cor ruim, que não tem um cheiro agradável, né? Embalagens, quanto mais vistosa, quanto mais colorida, mais bonita. Então, assim, nós somos assim, pessoas quando vão trabalhar, elas têm que estar com uma aparência boa. Habilidades comerciais, antecipação das expectativas, capacidade de trabalho sob pressão. Sim, se você principalmente vai para uma indústria, você tem que aprender a trabalhar sob pressão, porque você vai trabalhar sob pressão 24 horas por dia. Até quando você sair de lá, você vai estar sob pressão. Capacidade de tomar decisões, perseverança, capacidade de resolver problemas, pessoal. Vocês têm que ter. Você pode não dar conta de resolver na hora, mas você tem que dar conta, você tem que ter atitude, você tem que ter o dinamismo de ir atrás, de buscar, não ter vergonha de perguntar, de falar que não sabe, não pode sair tomando decisões, que isso vai acarretar em um problema. Vou fazer de qualquer jeito para o povo achar que eu sei o que eu estou fazendo. Não funciona assim. Quando a gente está trabalhando na indústria, quando a gente está trabalhando com toneladas de alimentos que vão chegar a um consumidor. Então, nós temos que ter coragem, capacidade de aprender uma coisa que a gente não sabe, não lembra, e coragem para ir atrás, perguntar, tirar dúvidas.
Competências técnicas, conhecidas como hard skills. Então, são aquelas competências que você aprende na faculdade, são as habilidades técnicas, adquiridas por meio de uma formação profissional, acadêmica, experiência adquirida com o tempo. Sim, vocês vão encontrar pessoas que não estudaram, que não são formadas, que estão na indústria há 20 anos e que sabem muito mais do que você. Por quê? Porque você tem uma habilidade técnica, você sabe a justificativa do porquê aquilo está acontecendo, a pessoa sabe fazer. Então, ela sabe tudo daquele processo, ela sabe que tem que ser daquele jeito. Às vezes, um ou outro detalhe, ela não sabe o porquê. É onde você entra. Isso não significa que você não tem que ser uma pessoa educada, que você é melhor do que ela, não. A prática, ela é extremamente uma habilidade técnica adquirida por experiência de vida, adquirida pelo tempo de trabalho. Tudo bem? Importante, apenas as habilidades técnicas não tornam um indivíduo um bom empregado ou um bom líder. Presta atenção. As habilidades técnicas, elas são importantes para se conseguir um emprego. Por quê? Você precisa ter a sua formação técnica para mandar o seu currículo e a pessoa falar: bom, você fez uma faculdade, você teve boas notas, então vamos te contratar. Mas você não mantém o emprego só com habilidades técnicas, tá? Competências técnicas ajudam você a adquirir o emprego, não a manter o emprego. O que te ajuda a manter o emprego? Soft skills. Lembram? Competências transversais, aquelas competências que você aprende e molda com a vida, tá? As suas iniciativas, seu trabalho em equipe, o seu bom senso, todas aquelas características, além de ajudarem você a conseguir um emprego, ajudam você a manter o emprego. Lembra que eu falei isso nos slides passados? Então, aqui a competência técnica, ela te ajuda a adquirir, junto com as competências transversais. Mas, para manter o seu emprego, você vai precisar das suas competências transversais, tá? Como que você vai agir sob pressão? Como que você vai agir numa situação muito complicada? Você vai ter coragem de tomar uma atitude? Você vai ser autônomo se você for gestor? E aí, pessoal, não se pode esquecer que você precisa, em todas essas situações, das competências morais e éticas, né? Então, competências técnicas e transversais ajudam você a conseguir um emprego. As competências transversais ajudam você a manter aquele emprego. E as competências éticas e morais estão em todos os momentos. Nós vivemos diariamente a partir de competências morais e éticas. Com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Você não se para pensar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, meu pai não vai gostar disso, meu pai não vai gostar daquilo. Então, as competências morais, elas caminham juntamente com nós, tudo bem? Então, soft skills, as competências transversais, hard skills, competências técnicas, conseguem e mantêm o emprego. E as competências morais, elas estão em todos os momentos, tudo bem? Pessoal, o que ainda a teoria fala? Em cada momento da vida, você vai precisar mais de uma competência do que de outra. A competência moral está em todos os momentos, mas normalmente, quando você é um recém-contratado, você não tem um cargo de gestão, você foi contratado para ser um engenheiro, a sua competência técnica, que ela é muito importante, ela vai valer mais neste momento. Mas com o tempo, conforme você vai adquirindo experiência e vai mantendo-se naquele mesmo emprego, você vai subindo de cargo. Conforme você sobe a pirâmide hierárquica de uma empresa, competências transversais, soft skills, elas vão sendo mais importantes. Então, em cada momento da sua carreira, você pode usar uma ou usar mais de uma competência do que de outra competência, mas elas não se excluem. Em todos os momentos da sua carreira, você vai usar as três: as competências morais e éticas, as competências transversais e as competências técnicas. Mas pode ser que, em algum momento da carreira, você precise mais de uma do que de outra. Se você vai pegando o cargo de gestão, vai subindo na pirâmide organizacional, quanto maior o cargo que você ocupa, mais competências soft skills ou competências transversais você vai usando. Por que que isso acontece? Porque conforme aumenta você sobe na pirâmide hierárquica, você vai mudando a competência que você está usando.
Porque normalmente é na base da pirâmide que eu preciso de competência técnica. Quando você é gestor, quando você comanda uma equipe, 20, 30 ou muito mais funcionários, você precisa de bom senso. Você não pode comparar a situação que um funcionário vive com a situação de outro funcionário. Cada situação, cada funcionário, cada momento é diferente. Então a sua autonomia vai ter que alterar, o seu dinamismo vai ter que alterar, a sua habilidade de buscar decisões, de tomar decisões, de ir atrás de resolver os problemas vai ser outra, tá? A sua capacidade de se relacionar vai ter que alterar, porque não pode se mudar o fato de que, se você sobe numa pirâmide hierárquica, você vai ter que politicamente se moldar, tá? A sua forma de se vestir vai alterar, conforme quanto maior o cargo, mais bem vestido você tem que estar, porque você vai lidar com diferentes pessoas, tá? De diferentes níveis. Então, as suas habilidades transversais, elas te acompanham e elas vão sendo mais usadas conforme você sobe na sua pirâmide hierárquica. Tudo bem? Pessoal, por hoje era isso, era só para vocês terem uma ideia, tá? Se vocês quiserem, manda mensagem no meu WhatsApp que eu mando o artigo para vocês lerem. É um artigo muito interessante, foi muito tranquilo de ler e de montar essa aula. E agora, vamos embora esperar a palestra da Gabriela, dia 31 às 19 horas. Não se esqueçam, dia 31 eu mando o link do Meet para todo mundo e a gente se encontra lá. Beijos!